do meu canal. Pra quem ainda não me conhece, eu sou o Dudu Voltolini, trazendo aqui pra vocês mais um vídeo. E pessoal, eu sei que vocês adoram investigações sobrenaturais. Eu quero deixar bem claro aqui pra vocês que as investigações não vão parar aqui no canal, pessoal. Vai ter muita investigação com o Spirit Box, com o K2. Porém, agora eu tô dando prioridade pra esses vídeos mais simples de fazer, que é os casos que eu tô contando nos últimos 3 vídeos. Mas fiquem calmos que a gente tá preparando tudo pra vocês, pra trazer lendas novas, locais novos. Então fiquem ligadinhos aqui no canal toda semana que vai vir muito conteúdo top aqui pra vocês. Mas hoje, pessoal, eu vou contar 4 casos reais que inspiraram filmes de terror famosos. Então antes de começar esse vídeo, eu peço pra você deixar o seu like, clicando no joinha pra cima. Dessa forma o YouTube entende que vocês estão gostando dos vídeos e recomenda pra mais e mais pessoas. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve também, isso vai fortalecer bastante a gente. Então sem mais enrolação, bora pra esse vídeo aí. O primeiro caso é a história que inspirou o filme Horror em Amityville. Amityville talvez seja o caso mais famoso de filme de terror envolvendo uma história real. Tudo começou na noite do dia 13 de novembro de 1974, na cidade de Amityville, em Nova York. Ronald DeFeo Jr. cometeu um massacre em sua própria casa, localizada no número 112 da Ocean Avenue. Utilizando uma espingarda, o jovem de 23 anos matou brutalmente toda a sua família enquanto dormiam. Ronald negou todos os crimes, alegando que eles foram cometidos pela máfia. Porém, no decorrer das investigações, a polícia conseguiu encontrar algumas falhas na história, fazendo com que ele confessasse o crime no dia seguinte. DeFeo disse à polícia que uma voz o ordenou a cometer tal ato. Após o julgamento, Ronald não teve direito a herdar a casa da família. Sendo assim, a propriedade foi colocada à venda e cerca de um ano depois, a família Lutz se mudou para o local. George, Kate e seus 3 filhos passaram a morar na residência de Ronald. Porém, a família teve que abandonar a casa após 28 dias morando lá. Segundo eles, a casa era assombrada e chegaram a presenciar diversos fenômenos estranhos no local, como objetos que se moviam sozinhos, vozes pela casa sem nenhuma explicação, aparições de ludos misteriosos pelas paredes da casa e também crucifixos invertidos. Ainda que os Lutz garantam que o que relataram foi real, possuem muitas discussões sobre isso. Porém, anos mais tarde, o advogado de Ronald disse que a história era falsa e foi inventada tanto por Ronald quanto pela família Lutz. Posteriormente, a casa chegou a ser vendida para uma nova família que alegou não ter presenciado nenhum fenômeno sobrenatural no local. Apesar disso, eles decidiram abandonar o imóvel por conta das visitas frequentes de turistas no local. Eles inclusive decidiram processar a família Lutz pela história falsa. Por último, a casa de Amityville foi comprada em novembro de 2016 por $850 mil. O segundo caso é a história que inspirou o filme O Massacre da Serra Elétrica. A produção mostra uma clássica história de terror, onde um grupo de jovens está em meio a uma viagem do Texas para o México, até que no meio do percurso a gasolina do carro acaba. Eles param bem em frente a um matadouro, onde começam a procurar desesperadamente por um telefone para poder pedir ajuda. Porém, o que os jovens não sabem é que ali vive uma família de canibais, incluindo um homem que mata pessoas utilizando uma serra elétrica. De acordo com o diretor Tobe Hooper, a ambientação do filme foi adaptada de um tenso momento que vivia os Estados Unidos, mais especificamente em uma década conhecida como Década do Serial Killer, na qual mais de 200 assassinos em série foram registrados no país entre os anos de 1970 e 1980. O roteiro do filme O Massacre da Serra Elétrica não foi inspirado em apenas um caso, mas sim no modo em que Ed Gein atacava e abatia suas vítimas. Conhecido como o alfaiate de cadáveres, Ed Gein nasceu em 27 de agosto de 1906 em La Crosse, nos Estados Unidos. O garoto teve uma infância problemática e repleta de dramas familiares. Com uma mãe extremamente católica e um pai ausente, Ed passou a conhecer o mundo a partir do olhar de sofrimento. E isso impactou diretamente em suas concepções e relacionamento com outras pessoas. Foi então que, a partir de 1940, com a morte sequencial de seus pais e irmão, ele desenvolveu um grande interesse pela morte e ocultismo, passando a tratar a vida como um playground de experimentos bizarros. Totalmente sozinho nos Estados Unidos, Ed passou a realizar crimes hediondos e foi classificado como um dos principais ladrões de túmulos da época, resgatando pedaços de corpos degradados para guardar como souvenir e realizando assassinatos em locais suspeitos.
Mesmo ele só tendo sido relacionado legalmente em apenas 2 mortes, durante as investigações, o que mais chocou as autoridades foram as lembranças guardadas na casa do serial killer, que registraram centenas de ossos, crânios, máscaras de peles e diversos outros órgãos humanos. Após ser capturado e ser considerado mentalmente incapaz, Ed Gein foi levado para um hospital psiquiátrico, onde teve que passar a vida internado. No dia 26 de julho de 1984, Ed morreu de uma parada cardíaca decorrente de um câncer no pulmão. O terceiro caso é um caso muito bizarro que inspirou o filme O Exorcismo de Emily Rose. O nome da verdadeira Emily Rose era Anneliese Mitchell, que era uma garota alemã de uma família muito religiosa. Aos 16 anos, a garota começou a apresentar comportamentos estranhos, fazendo com que ela fosse internada em uma clínica psiquiátrica por esquizofrenia. Após 1 ano internada, a jovem foi liberada da clínica, mas ainda continuava ouvindo vozes e sentindo presenças demoníacas durante as suas orações. Isso era muito estranho, porque ela estava fazendo uso de vários medicamentos e também com tratamento médico em andamento. Como os tratamentos não estavam funcionando e não havia nenhuma explicação para os sintomas da garota, a família de Anneliese começou a suspeitar de que a garota estivesse possuída por uma entidade maligna. A teoria da família só se confirmou quando a garota começou a sentir aversão a cruzes e imagens que remetiam ao cristianismo. Anneliese chegou a um estado crítico. Ela costumava se ajoelhar 600 vezes por dia, e em uma dessas vezes ela acabou rompendo os ligamentos do joelho, o que fez com que ela se arrastasse para debaixo de uma mesa, onde permaneceu latindo feito um cão por 2 dias. Além disso, ela gritava por horas e passou a comer aranhas e carvão, chegando até a morder a cabeça de um pássaro morto e lamber a sua própria urina do chão. Diante disso, seus pais, convencidos de que a filha estava possuída, pediram para a Igreja Católica para que um exorcismo fosse feito na garota. Porém, o pedido foi negado por 2 vezes e o estado de Anneliese só piorava. Foi quando, em 1975, o terceiro pedido de exorcismo foi aceito pelo bispo, e o caso de Anneliese foi assumido por um padre e um pastor, que realizaram os exorcismos de acordo com o ritual romano de 1614. Eles passaram a realizar sessões semanais de 4 horas cada uma. Ao todo, foram mais de 60 rituais realizados ao longo de um pouco mais de 9 meses. Porém, nenhuma das sessões pareciam funcionar. Ela ficava trancada em um cômodo, onde permanecia sem comer, beber, dormir e muitas vezes acorrentada. Os religiosos identificaram demônios chamados de Lúcifer, Judas Iscariotes, Nero, Caim e Hitler, que durante as sessões se manifestavam até mesmo com diferentes pronúncias. No total foram 42 horas de exorcismo gravadas pelos religiosos. Quem tem coragem de ouvir se depara com rosnados, gritos, xingamentos e diálogos entre os supostos demônios. Anneliese morreu no dia 1º de julho de 1973, aos 23 anos, com menos de 30 quilos. Ela jejuava por acreditar que assim enfraqueceria os espíritos malignos, porém contraiu pneumonia e não resistiu. A autópsia revelou que a jovem morreu por desnutrição e desidratação, e pouco antes de morrer declarou: "Mãe, estou com medo". Seus pais, o padre e o pastor, foram acusados e condenados por homicídio por negligência. Muitos defendem que Anneliese não estava possuída, dizendo que ela tinha um quadro de esquizofrenia que não havia sido propriamente tratado. E o último caso, e não menos bizarro, é o caso que inspirou o filme Annabelle. Não deve ser surpresa para ninguém que é fascinado por filmes de terror que a boneca Annabelle dos filmes seja muito diferente da original. A Annabelle original é essa boneca aqui, que é uma boneca de pano clássica bem simples, que se originou em 1915. Tudo começou quando uma enfermeira de 28 anos chamada Donna teria recebido a boneca de presente de aniversário da sua mãe. Ela começou a notar que a boneca mudava de posição enquanto ela estava fora de casa. Donna e sua colega de quarto, Andy, começaram a encontrar bilhetes escritos em papel pergaminho pela casa contendo as mensagens como "Ajude-me" e "Ajude-nos". A boneca começou a aparecer em diferentes lugares da casa e parecia até estar vazando sangue.
Um certo dia, o noivo de uma das garotas teve um terrível pesadelo com Annabelle enquanto dormia no sofá do apartamento. Ao acordar, o jovem estava com estranhas marcas no pescoço e se deparou com a boneca em pé, sem nenhum apoio olhando para ele. Após isso, o jovem havia insistido para as garotas queimarem a boneca. Então, no dia seguinte, o noivo morreu de maneira estranha, com ferimentos abertos em seu corpo sem nenhuma explicação. Depois de tudo isso, Donna e Andy pediram ajuda para os Warren. No início, os especialistas paranormais acreditavam que a boneca era habitada por uma menina chamada Annabelle, que poderia ter morrido ali aos 7 anos de idade. Porém, com o passar do tempo e as ações cada vez mais maléficas do brinquedo, Ed e Lorraine passaram a considerar que Annabelle era um receptáculo do diabo. Os Warren acreditavam que o espírito não estava procurando ficar preso à boneca, mas sim conseguir possuir um hospedeiro humano. Após um padre fazer um exorcismo no apartamento das mulheres, os Warren decidiram benzer a boneca e levá-la para casa, onde ficaria segura trancada. No entanto, uma série de mortes ocorreram com pessoas que tiveram contato com a boneca. Quando um padre visitante dispensou os poderes da boneca, ele se envolveu em um acidente quase fatal a caminho de casa. Os freios do seu carro falharam em um cruzamento movimentado e seu veículo ficou totalmente destruído. Quando um visitante do museu deu risada da boneca e bateu na caixa onde os Warren a mantinham dentro, ele foi convidado a se retirar do local. E ao retornar para o seu destino, ele e sua namorada estavam andando de moto e rindo da boneca, quando de repente ele perdeu o controle da moto batendo contra uma árvore e morrendo na hora. A namorada sobreviveu, mas foi hospitalizada com ferimentos graves. Quer você acredite ou não na lenda da boneca Annabelle, os Warren definitivamente acreditavam. Desde o falecimento dos Warren, seu genro Tony Spera assumiu seu legado e afirma que Annabelle é o artefato mais assustador que eles possuíam. E vocês, acreditam na lenda da boneca Annabelle? Deixem aqui nos comentários, eu quero saber a opinião de vocês. E quero saber também qual dos 4 casos vocês acharam mais assustador. Então o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, peço para vocês deixarem like, clicando no joinha pra cima. Dessa forma o YouTube entende que vocês estão gostando dos vídeos e recomenda para mais e mais pessoas. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve também, isso vai fortalecer bastante a gente. Então eu aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu?